Gabriel, como é que um brasileiro deveria selecionar a área de construção das casas? Como é que ele escolhe uma boa área para poder fazer a sua construção? Ó, a área ela tem que ter disponibilidade de terra. O principal é venda, quantidade de venda versus quantidade de casas disponíveis e terreno. Perfeito. Nós temos algumas áreas que nós construímos e que nós temos terreno. Então, a gente vê às vezes uma migração de cliente investindo em uma área específica que tem muito terreno, mas aí quando você vai olhar a quantidade de casa disponível versus a vendida, não faz muito sentido. Você vai talvez ficar um pouco mais com essa casa. Perfeito. Então, não é uma... Tem que ser as três, tem que se conversar. Tem que ter terreno, tem que ter casa vendida e versus casa disponível para equalizar aí, para ser boa a região. É possível identificar áreas de expansão imobiliária? Sim, sim, a gente tem sinais, né? Tem sinais tem áreas que sinalizam que está começando a investir, que consultoras grandes estão indo, isso é bem bom, a galera, tem muita gente que não gosta. As consultoras grandes, na área que a gente atua, concorrente nosso é D.R. Horton, a maior consultora dos Estados Unidos. Perfeito. Isso é bom, eu gosto, porque esses caras Não tá só, né? Não, eles têm uma análise, eles trazem cliente e o cliente ele vai rodar. E muitas vezes nossas casas são melhores do que a deles. Nossa, essa é a parte boa da mão do brasileiro, né? Você faz um acabamento melhor, você faz uns detalhes com um pouquinho mais de carinho. A gente pega essas consultoras grandes, os caras fazem a casa bem de qualquer jeito. Então, quando a gente entra numa bola dividida com esses caras, a gente ganha. Legal. Deixa eu entender a parte da compra dos terrenos. Primeira fase é selecionar o terreno, né? Como é que um investidor brasileiro consegue atestar de que a oferta que chegou até ele de um terreno é boa, não é? Como ele faz um double check? Como é que ele consegue ter a tranquilidade de que ele vai fazer a compra de um terreno num lugar que é adequado para ele fazer resultado econômico, né? Na verdade, nós vamos buscar esse terreno para ele. Então eu já vou buscar o terreno para ele nas áreas certas, nos locais certos e vou apresentar para ele. A segurança jurídica, a gente já falou, ele vai ter esse terreno, vai estar clean e tudo é público também. Então ele vai conseguir, depois que ele compra, ele entra no site lá e vê o terreno no nome dele, enfim. Mas a grande segurança é nós estamos nessa área, então nós sabemos o terreno, esse terreno é ok, esse terreno não é ok, esse vizinho, eu falo uma coisa que atrapalha a gente nesse mercado são os vizinhos. Então uma coisa que a gente analisa é muito vizinho. Então os vizinhos estão feios, estão com a casa destruída, tem um trailer velho lá. Cara, a gente corre desse terreno, vamos construir do outro lado, porque não é legal. Mas nós fazemos toda essa análise aí do terreno para o cliente. E quem já comprou o terreno? É possível também fazer uma análise? Eventualmente é melhor vender o terreno e comprar um outro num lugar mais adequado antes de construir? Depende, a gente tem que conversar, porque o terreno ele vale o que você pode fazer nele. Então se o cliente já tem um terreno, ele pode trazer para a gente, vamos analisar esse terreno para ver o que tipo de casa dá para ser construído, o que vende ali naquela área, então dá para analisar. Mas por que nós construímos sempre na mesma área, né? Porque nós fazemos um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, porque o preço de custo ele é melhor para o cliente quando você faz em larga escala. Então, nós temos uma planta exclusiva nossa, que nós fazemos 50, 60 casas, só que quando a construtora, ela vai, por exemplo, o cara que faz a fundação, quando ele vai negociar com o subcontratado da fundação, o cara fala, a fundação custa $10.000. Ele fala, não, meu amigo, eu quero fazer 40 casas dessas. Ah, não, 40 casas, tá bom, ela custa 8.000. O investidor paga 8.000, você já tirou 20% disso daí. Então, por isso, então às vezes muito cliente chega, eu tenho um terreno aqui em Orlando, não sei o que ela posso construir. Podemos analisar lá e podemos construir. Mas o custo vai ser diferente dessas áreas, porque a gente otimiza com o subcontratado para conseguir preço e todos os investidores são beneficiados. Perfeito. Opera em bloco, né? Claro. Maravilha. Em relação ao conflito de interesses, muito se fala, né? Todo intermediador acaba tendo um holofote em cima dele por os potenciais conflitos, e a gente sabe que existe mesmo, né? Quais são as furadas que você vê brasileiros entrando ao comprar, por exemplo, terrenos aqui para construção? Na verdade tem algumas, tá? Tem muitas... O pessoal vende terreno em lugar que não tem volume de venda. Lembra que eu falei? A gente tem três fases, né? Então tem que ter terreno, tem que ter venda e casa disponível. Essas coisas tem que conversar. Então, muitos lugares vendem terreno. Teve até uma construtora um tempo atrás, ela fez algumas casas
e não tinha demanda. E ele fez tudo alavancado com banco. Cara, os investidores não sei o que fizeram com a casa, era uma casa, uma área perto da onde nós construímos, só que ainda não tem volume suficiente. Então, perfeito, não fechava a conta. Uma outra coisa que o pessoal faz também é supervalorizar os lotes. Então, para ele querer ganhar, então o cara cobra 2, 3, 4 mil dólares a mais no lote do cliente para ele ganhar um pouco a mais, pensando ali, sendo que a comissão lá na frente é muito melhor, tá? É a galera que pensa pequeno, porque você faz o ciclo, para o corretor é muito bom, porque ele vai vender a casa lá na frente, o cara vai fazer outra, ele vai vender a casa lá na frente, então buscar a melhor oportunidade possível para o cliente é a melhor coisa, mas tem gente que cresce o olho e faz isso de supervalorizar os terrenos também. Perfeito. E em relação à construção, como um investidor, eu comprei o meu terreno, te procurei comprar um terreno, mas como é que eu avalio se aquela construtora ela tem as licenças, se ela tem os seguros, se o método construtivo é adequado, se a planta é adequada? Você pode falar um pouco sobre isso? Assim, como é que quem está um outsider, que chega no mercado e recebe ofertas, né, de construtores, como é que ele faz um discernimento do que é bom e o que é que não é? Na verdade, você tem que conhecer a construtora, né? Então você tem que conhecer a construtora, ela tem que ter uma licença, que é um General Contractor. Nós não somos construtoras, eu falo que eu trabalho para o cliente. Perfeito. Nós, a gente faz toda essa análise do consultor parceiro, se ele é licenciado, se ele tem esse know-how, e a planta, a casa, isso daí é estratégia comercial, isso daí nós vamos procurar no mercado, ver as casas que vendem e nós vamos colocar aquela casa melhor possível para o cliente, né? Mas a construtora a gente analisa ela e nós, da Brunos e Basso, nós temos uma pessoa que é o Quality Control. Nós temos uma pessoa que ela está na obra, um funcionário nosso, não é da construtora, perfeito, que ela está lá olhando a construtora para quê? Para ver se a construtora está entregando o que ela está prometendo para cumprir perfeito, o contrato e fazer o mais rápido possível. Então nós temos uma pessoa lá full time, que ela passa a cada 15 dias, faz um vídeo para o cliente mostrando a casa dele. Eu vou na consultora antes, se não aconteceu nada na casa, o porquê, o que está acontecendo para essa casa correr mais rápido e numa qualidade perfeito, boa. Então, perfeito, por exemplo, eu tive uma casa que foi instalado os cabinets e aí o puxador dos cabinets, eles estavam todos assim, estava tudo meio em V assim, estava errado. Claro. Então não precisou a casa estar pronta para a gente listar para o comprador que vai comprar essa casa olhar. Não, a gente já olhou lá e falou, opa, tá errado, pode trocar. Na outra semana foi lá o subcontratado, trocou tudo e tudo certo, a casa continua andando. Perfeito. Então a gente faz isso aí para olhar a casa mesmo, perfeito, como investidor na maioria. Fiscalização de obras mesmo. Sim, é fiscalização, é literalmente fiscalização de obras. Porque os nossos clientes, a grande maioria, moram no Brasil. A grande maioria vem para cá, vem ver as casas, mas a maioria nem vê as casas. Então nós estamos lá vendo e ele está recebendo. A construtora também fornece um aplicativo que ele vai acompanhar, vai ver as fotos. Mas enfim, a gente vai lá em loco e faz esse vídeo para os clientes também. Perfeito. A referência, né? Conhecer. Tem algum local que se pesquise se aquela construtora é idônea, se tem processo, se de alguma forma se deveria evitar um reclame aqui norte-americano? Na verdade, se você pesquisar a licença, você consegue checar a licença, tanto dos corretores, de tudo, mas consegue sim. Eu acho que hoje todas as casas, todas as construtoras, o sistema do County ele é público. Então, por exemplo, tem muita construtora que fala, eu entrego a casa em 3 meses pós-permit. Eu faço os vidinhos lá, eu olho, porque tem um sistema que você entra para ver os permits. Então você consegue ver a construtora quando ela entrou com os permits, quantos permits ela tem, perfeito, qual que é o tempo, quanto que ele entregou. Tinha uma que falava, ele até parou de falar. Que ele parava, falava, vou manter uma construtora aqui que fala, tipo, o cara entregava em 8 meses, 9 meses, mais tempo do que, tipo, a consultora parceira nossa estava entregando, perfeito, mas ele falava. Perfeito. Só que está tudo público. Então o cliente consegue. Eu até ensino os clientes, falo, você quer ver isso daqui? Vê lá se a consultora tal falou. Entra aqui, Axela, Marin County, Citrus County, enfim. Você vai conseguir ver todos os permits, você consegue ver o tempo de obra, você consegue ver as inspeções. Tudo público, cara. É muito legal. Muito legal. Né? O Abitse, né, que é o nosso CEO, ele é público. A escritura da casa, ela é pública. Você consegue, um clique, você pega a escritura do seu terreno, da sua casa, enfim. Eu acho isso fantástico. Eu também acho. Essa transparência que falta no Brasil, né? Uma pergunta que sempre está no imaginário do investidor, Gabriel, é o potencial de valorização. Quanto eu espero de retorno em cima desse tipo de investimento? E quando a gente fala da construção de casa, compra de terrenos para construção de casa, eu consigo também estocar terrenos se eu quiser, comprar 10 terrenos para garantir um preço
e depois eu vou construir na medida do meu funding, né? Mas garantir aquele lending bank ali. Então eu queria que você relativizasse em duas partes a sua resposta. Fala um pouco do processo de valorização dos terrenos e quando é que o terreno ele passa a ser inviável para se construir uma casa e um pouco da valorização do capital dentro dessas casas, como funciona. Primeiro o terreno. Nós tivemos, na região que nós estamos atuando hoje, os terrenos dobraram de valor em menos de 2 anos. Então, uma estratégia que nós estamos adotando, tem uma área em crescimento, tem muitos clientes fazendo landing bank, porque para não pegar essa valorização, então está acreditando nessa valorização do terreno. Então os terrenos nas áreas que estão sendo vendidas, eles estão valorizando muito. E o terreno ele se torna um teto quando não fecha a conta. Então você vai fazer a conta da construção, plus o terreno, vendendo a casa, pagando os custos da venda da casa, quanto que vai dar se não der o número que nós trabalhamos, não fecha mais. Perfeito. Então nós até tivemos uma área, anteriormente a gente trabalhava, que era a Poinciana, fizemos muitas casas lá, e essa área ela começou a ficar inviável o valor do terreno, porque as casas tinham que vender por 330 mil para fechar a conta e não pagavam 330 mil nessa casa. Então começou a não fechar a conta e também acabou os terrenos. Agora na segunda parte da pergunta, que é o rendimento das casas. Essas casas, no geral, ela vai de 15% a 20% você vai ganhar. Num período eu falo de 10 meses, são 2 meses de permit, 6 meses de construção, enfim, uma folguinha nos 10 meses de 15% a 20%, é esse o rendimento que dá. Tem casa que dá mais, tem casa que 25%, 27%, mas eu gosto de trabalhar no 15% a 20% porque é o que dá no geral. E que é maravilhoso. É muito bom, é muito bom. É que se você brincar com os números, você consegue criar um número maior. E eu já tive casos que a casa deu muito mais, só que eu não trago essas exceções como padrão. Sim. No padrão, a casa, o mercado andando, não acontecendo nada, tudo andando tranquilamente, ela vai dar de 15% a 20%. Sim. Faz 5 anos que eu faço esse negócio, eu faço pessoalmente esse negócio. Eu invisto meu dinheiro, nós fazemos. Então, vai dar. Eu falo, você vai fazer, uma casa deu 20, outra vai dar 17, outra dá 15, tem uma que dá 22, enfim. Graças a Deus eu nunca tive uma casa que teve prejuízo, nunca tive. Perfeito. Não dá, né? Preço de custo, né? Não dá.